Essa é a nossa terceira aula desse minicurso de Introdução à História do Cinema. Nós tivemos aulas sobre as origens do cinema e também sobre o cinema clássico, e teremos hoje essa aula sobre cinema moderno, e depois, para fechar, teremos uma última aula sobre o cinema contemporâneo. Essa aula, na verdade, terá uma estrutura parecida com a aula anterior, com a aula sobre o clássico. Primeiro, eu quero comentar aí sobre uma possível definição histórica de moderno, sobre quando e por que esse moderno surge dentro da história do cinema, e depois eu quero falar mais sobre uma definição um pouco mais conceitual de cinema moderno. Essa outra parte da aula pode ser um pouco mais complicada, um pouco mais abstrata, mas quem tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo. As definições de clássico e moderno não são totalmente exatas. Até dá, sim, para reconhecer uma possível linha histórica entre clássico e moderno. O clássico surge, de fato, antes do moderno, mas isso não é muito rigoroso. O moderno não vem, digamos, substituir o cinema clássico. Esses termos funcionam também como abordagens estéticas mais abrangentes e até atemporais. São mais recortes conceituais, recortes estéticos, do que tendências históricas lineares. Eu posso tranquilamente, por exemplo, ter uma obra clássica nos anos 60 e posso ter também uma obra moderna nos anos 30. Ainda aqui, nos anos 30, trabalhos com uma certa abordagem clássica prevaleçam, já surgem obras modernas ou pré-modernas até. Falando em termos históricos, falando em termos cronológicos, o moderno está ligado diretamente a um período entre as duas guerras e principalmente a um período pós-Segunda Guerra. Por exemplo, o neorrealismo italiano, que é tido aí como um dos primeiros movimentos modernos do cinema, possui filmes que, além de retratar os efeitos da guerra na Itália e na Europa, funcionam como uma espécie de reação artística aos ocorridos durante a guerra. São filmes mais baratos, já que a guerra causou grande instabilidade financeira, e são filmes também que integram aspectos da realidade como uma forma de evidenciar os efeitos sociais, econômicos, políticos e até psicológicos da guerra. Para fazer isso, os cineastas não vão partir daquela fórmula naturalista de Hollywood, daquela abordagem clássica e sutil que eu descrevi na aula anterior. Os filmes terão um aspecto muito mais cru, não serão tão bem acabados, não serão tão estilizados. O cineasta não vai propor toda uma decupagem clássica rigorosa para filmar uma cena. O Rossellini filmou o Roma Cidade Aberta alguns meses depois da ocupação nazista. As circunstâncias da produção eram precárias e ele fez o filme a partir de um método muito econômico que reflete essa urgência. Ou seja, as obras funcionam como uma forma de retratos urgentes daqueles contextos, e justamente por isso tais filmes terão um componente mais humano, não serão filmes com um discurso tão impessoal ou trabalhos formulaicos que seguem um modelo mais rígido
como era o caso de algumas obras clássicas, enquanto aquele naturalismo de Hollywood busca esconder o seu discurso em uma certa eficiência da obra, os trabalhos modernos buscam evidenciar os seus temas, buscam um cinema muito mais humano. Em 43, o Luchino Visconti, um diretor italiano, publica um artigo chamado Cinema Antropomórfico, em que ele fala dessa busca por uma humanidade no cinema. Ele critica o artificialismo e as fórmulas prontas e defende um cinema que priorize, como ele diz, o mais humilde dos gestos, as hesitações, o simples andar dos homens vivos entre as coisas. A Obsessão, do próprio Visconti, é tido por alguns como o primeiro filme oficial do neorrealismo. É um longa que mostra pessoas que vivem à margem da sociedade, que estão tentando sobreviver e que, para isso, agem por instinto. Os espaços e as locações do filme, assim como nos filmes do Rossellini, também dialogam com essa humanidade dos personagens. Tais espaços refletem o estado do país, mas também o estado psicológico dessas pessoas. O Rossellini lança mais 2 filmes bem importantes dentro desse contexto dos anos 40. Esses 3 filmes ficam conhecidos como a trilogia da guerra. São trabalhos que tratam dos efeitos da Segunda Guerra na Europa, tanto sobre a ocupação nazista, como também sobre uma tentativa de reconstrução da Europa após essa devastação. E, novamente, nós sentimos uma abordagem mais crua, uma abordagem mais minimalista com a câmera. Os filmes fazem poucos planos de uma mesma cena. Os cenários são pobres e o modo como eles se apropriam de locações reais é mais documental, até lembra um documentário. Existe uma relação próxima com a realidade. A gente pode afirmar que o neorrealismo italiano, no início dos anos 40, define muito do que será uma abordagem estética e temática bastante presente em outros movimentos modernos na Europa e ao redor do mundo. Vários movimentos tomam o neorrealismo como um modelo, digamos assim. O neorrealismo influenciou muito a própria Nouvelle Vague francesa. A Nouvelle Vague foi um movimento moderno da França. Os críticos da Carré du Cinéma, que depois se transformaram nos cineastas da Nouvelle Vague, eram muito fãs das propostas modernas e realistas e se inspiraram muito no Rossellini, principalmente. Também se inspiram muito no Jean Renoir da própria França. O Renoir, por exemplo, tem um filme de 1935 chamado Tony, que é praticamente uma obra neorrealista antes do neorrealismo existir. Ele integra muito bem as locações reais no drama, quando conta a história desse imigrante italiano que se muda para o sul da França em busca de emprego. Os primeiros filmes da Nouvelle Vague, os filmes do Chabrol, da Agnès Varda, do Truffaut, lembram essa pegada aí mais documental das obras não realistas e também lembram essa abordagem mais humana do realismo poético da própria França. Lembram algumas obras francesas dos anos 30, de antes até do neorrealismo, que funcionam como obras pré-modernos, digamos assim. Além do Tony, do Jean Renoir, o Atalante, do Jean Vigo, também é bastante essencial para compreender
esse contexto moderno. O Godard, um dos maiores cineastas modernos que nasce ali junto com a Nouvelle Vague, integra também um experimentalismo a esse realismo. O Acossado, que é o primeiro longa do Godard, remete a filmes de gênero, lembra até um filme noir, lembra um filme de crime, remete, na verdade, a vários elementos de Hollywood até, mas dentro de uma abordagem formal e narrativa que desconstrói tudo isso. O Acossado vai totalmente contra as regras do naturalismo de Hollywood que eu descrevi na aula passada. Ele rejeita a ideia da montagem psicológica, da montagem que antecipa a atenção do espectador. O Godard rejeita isso. Ele faz jump cuts, que são cortes no mesmo plano, que parece que a imagem dá um pulo até. Ele não faz uma decupagem clássica e naturalista em que os planos vão fluindo de modo imperceptível. Não, o Godard usa a câmera na mão, ele deslocaliza o espectador até. A decupagem de Hollywood vai localizar o espectador no espaço, na cena. Você vai entender a cena melhor. O Godard não, o Godard é o oposto, ele bagunça a cena. Você se perde na cena, você sente a presença da câmera ali, você vê a imagem balançando, você sente que a câmera está ali balançando, enquanto que em Hollywood você esquece da câmera. Esse contexto moderno, as tendências modernas se refletem também no Brasil. Já nos anos 40, o José Carlos Burle, que era um grande artista e diretor mais ligado ao cinema da chanchada, lança um trabalho chamado Também Somos Irmãos, que propõe uma caracterização urbana mais realista e também um debate sobre o racismo. É um trabalho que pode ser visto como um marco moderno, é um trabalho que apresenta já indícios modernos. Nos anos 40 e nos anos 50, o Nelson Pereira lança o Rio 40 Graus. Aí sim, um trabalho assumidamente moderno. Ele acompanha um dia na vida de 5 meninos marginalizados pela sociedade. Um trabalho que possui uma abordagem bastante espontânea e realista que lembra o neorrealismo italiano. Ele retrata esse contexto social de modo muito fiel. Ele é filmado em locações reais. Ele integra uma realidade de forma muito contundente e oferece uma visão mais humana dessa realidade dos garotos. Na virada dos anos 50 para os anos 60, alguns cineastas como o Glauber Rocha, o Saraceni e o Joaquim Pedro começam a produzir curtas. Tais curtas e tal geração dá início ao cinema novo, um movimento de cinema moderno brasileiro. Nos anos 60, tais cineastas lançam os seus primeiros longas. O próprio Nelson Pereira passa a integrar esse contexto quando lança o Vidas Secas, e em 64 o Glauber lança o Deus e o Diabo na Terra do Sol, um trabalho absolutamente histórico, porque é um longa em que o Glauber, de fato, propõe uma nova estética moderna, uma estética moderna genuinamente brasileira. Os filmes que vieram antes do Deus do Diabo eram, claro, grandes obras, porém eram obras muito ligadas a uma tradição europeia do pós-guerra. O Glauber, nesse filme, vai superar essa ideia, vai criar algo realmente novo, porque ele vai misturar esse realismo moderno europeu
com uma abordagem mais teatral e alegórica, inspirada em elementos da literatura de cordel e da poesia popular nordestina. O Glauber, nesse filme, lida com estilos que poderiam até soar contraditórios, porque ele mistura elementos documentais com aspectos teatrais, com aspectos mais artificiais até, porém equilibra tudo isso de modo muito expressivo, propõe uma abordagem única, as duas coisas, as duas dimensões, realista e teatral, trabalham como um jogo de forças muito possibilitador. No Brasil, nós tivemos também o cinema marginal, que foi um movimento moderno mais ligado a São Paulo e mais ligado a um contexto anárquico e urbano, enquanto o cinema novo buscava essa identidade brasileira, o marginal integra e ressignifica elementos tanto da cultura brasileira, como também de uma certa cultura de massa, elementos que vão desde o cinema americano até quadrinhos, televisão e por aí vai. Da mesma forma que o Godard, no Acossado, vai brincar com referências da indústria cultural, o Sganzerla, no Bandido da Luz Vermelha, também estabelece um jogo bem interessante de desconstrução a partir de referências diversas, incluindo referências da cultura de massa. Nos Estados Unidos, ali nos anos 40 e 50, nós temos já cineastas que fazem filmes de gênero que trabalham com uma abordagem um pouco mais complexa, trabalham com uma construção psicológica mais complexa e também com uma economia na decupagem. O Alan Dwan e o Joseph Lewis podem se encaixar um pouco nisso. São cineastas que podem ser inseridos em um contexto histórico clássico, mas que demonstram também indícios modernos, que recusam aspectos daquela forma naturalista, e na virada dos anos 50 para os anos 60, o Cassavetes começa a fazer filmes. O Cassavetes vai sim se utilizar de um método mais documental que remete ao cinema moderno europeu. Ele integra ideias desse processo europeu com o contexto urbano de Nova York, integra isso com um grupo de teatro que ele tinha e até com o contexto da geração beatnik. Porém, o grande movimento moderno norte-americano foi a Nova Hollywood. A Nova Hollywood foi um caso bem particular porque ela tem duas fases distintas. Nos anos 60 e até início dos anos 70, existe uma fase aí mais artística, entre aspas, da Nova Hollywood, uma fase aí mais cult, entre aspas. Os cineastas realmente se mostram bastante influenciados por diretores modernos europeus. O Scorsese, o Arthur Penn, o próprio Coppola fazem trabalhos com elementos modernos, com elementos mais realistas e dinâmicos, ao mesmo tempo que dialogam com tradições clássicas e até com gêneros clássicos. Fazem filmes que inclusive se tornam um grande sucesso de público. Vários desses elementos modernos são usados em prol de uma agilidade maior e até de uma violência um pouco mais gráfica. E a partir dos anos 70, algumas obras dos americanos ligadas a esse contexto aí de reinvenção fundam a ideia do blockbuster. Cineastas como o Spielberg e como o Lucas começam, na verdade, com filmes pequenos. Se a gente pensar lá, o THX do Lucas é até um trabalho mais experimental, é um trabalho mais moderno nesse ponto,
porém eles acabam repensando uma ideia de clássico. Eles resgatam a ideia de espetáculo que havia sido aí perdida, entre aspas, na Era de Ouro dos estúdios, após o término da Era de Ouro. Fazem isso através de filmes como Tubarão e Star Wars, filmes que foram chamados de high concept, que eu comentei já na aula anterior sobre o clássico. Os britânicos também respondem a tudo isso com a New Wave britânica, um movimento moderno que herda alguns aspectos do teatro e de uma tendência cultural conhecida como Kitchen Sink Realism, uma coisa como realismo de pia da cozinha que se foca em personagens jovens e desolados que vivem em um contexto urbano moderno. Enfim, pensando de maneira histórica, a gente consegue definir esse período aí que vai dos anos 40 aos anos 60, vai desse período aí pós-guerra até os anos 60, como um período em que surgem vários movimentos modernos ao redor do mundo. Movimentos que repensam a linguagem, que usam a linguagem de modo mais realista ou até mais experimental e que possuem preocupações mais sociais, mais humanas. Não são filmes que querem apenas iludir o espectador como eram as obras da Hollywood clássica. Não querem criar um espetáculo, mas querem apresentar temas urgentes de formas urgentes. Então, se a gente fosse pensar em uma definição histórica, em uma localização histórica do moderno, nós podemos defini-lo dessa forma. Agora, pensando aí para além disso, pensando para além desses movimentos icônicos específicos e pensando até para além desse contexto do pós-guerra, quais seriam as escolhas estéticas? Quais seriam as abordagens com a linguagem que caracterizam uma obra moderna? Várias de tais escolhas estão presentes nos movimentos que eu citei, mas vamos pensar nisso por um viés um pouco mais conceitual, um pouco mais técnico. Até na aula do clássico, eu falei que uma abordagem clássica irá, entre aspas, preservar a natureza do que filma a partir de um modelo, a partir de uma fórmula, digamos assim, de representação naturalista. O Ismael Xavier e outros autores definem elementos dessa representação, falam da decupagem clássica, falam da atuação realista e assim por diante. Então, em uma obra clássica, os elementos de representação se encontram em um certo equilíbrio. O filme flui a partir desse equilíbrio para criar aquela ilusão. Os elementos da linguagem não ficam tão evidentes porque tudo está muito bem equilibrado. O moderno já vai subverter tais elementos ou alguns desses elementos desse equilíbrio clássico. Se a gente pensar, por exemplo, nas obras do Tarkovsky. O Tarkovsky vai subverter o elemento do tempo nos seus filmes. Uma cena do Tarkovsky dificilmente vai seguir a noção de tempo naturalista de uma cena de um filme de Hollywood. O tempo nas obras dele é dilatado, é alongado, ou ainda o tempo se transforma em um elemento muito ambíguo e indefinido.
Você não sabe se está ali vendo uma imagem do presente, do futuro ou do passado. Algumas imagens do Tarkovsky até sintetizam tudo isso, né? Sintetizam passado, presente e futuro em um único plano. Ou seja, o Tarkovsky desloca o tempo da sua função tradicional, desloca o tempo da sua representação clássica, ele subverte esse elemento. Tal elemento não é mais invisível, você percebe ele, você sente o tempo nos filmes do Tarkovsky, logo ele pode ser um cineasta moderno, por isso, porque destabiliza esse elemento clássico. Ou ainda, se a gente pensar, por exemplo, na atuação nos filmes do Robert Bresson, a atuação ali geralmente é bastante artificial, é quase robótica. O elenco trabalha apenas com gestos essenciais, com ações essenciais que entram em um ritmo bastante específico. Não é uma atuação naturalista de um modelo de filme clássico. Você percebe a atuação. Novamente, esse elemento se torna muito visível. Não existe mais aquela ilusão naturalista. Não existe mais aquela transparência clássica. Se a gente pensar também no modo que os espaços são abordados nos filmes do Antonioni. Em cenas dos seus filmes, em algumas cenas, os espaços estão oprimindo os personagens. Os espaços não são abordados de modo meramente natural. Eles podem ser, sim, espaços naturais, podem ser locações reais, mas o modo que a câmera aborda isso propõe uma deformação em certos casos, ou propõe composições muito sugestivas e simbólicas com os planos. O tempo, em alguns filmes do Antonioni, possui também um aspecto aí muito mais dilatado, muito mais ambíguo, muito mais morto, né? Um tempo morto, tempo que se passa, que se alonga. Logo, ele se mostra também muito moderno nesse sentido. A Chantal Akerman, em um trabalho como o Jean Dielman, vai lidar com quase tudo isso. A atuação, as ações possuem um aspecto robótico a partir desse cotidiano repetitivo da personagem. O tempo é sempre dilatado, os planos são muito longos e a decupagem da Chantal Akerman mostra tudo quase que pelo mesmo ângulo. Não é a decupagem clássica. Tudo é filmado desse mesmo ângulo que sugere que a personagem está presa naquele enquadramento. É um filme em que a Chantal, na verdade, rejeita um por um todos os preceitos de um certo naturalismo que o Ismail Xavier descreve para mostrar essa personagem enclausurada nesse espaço cíclico moderno. Logo, essa é uma obra absolutamente moderna, é um marco moderno de fato. Então, para além dessa perspectiva histórica mais específica ou dessas tendências modernas que eu descrevi, desses movimentos modernos, para além disso, a gente pode reconhecer obras modernas a partir dessas, digamos, subversões de linguagem, a partir desses deslocamentos de elementos de uma representação clássica. E é interessante que essas subversões podem estar presentes até mesmo em grandes filmes do cinema americano dos anos 40. Para o André Bazin, um grande crítico e autor francês, o modo
como o Orson Welles usa planos sequências em profundidade de campo, planos sequências em que tudo está em foco, é uma subversão da decupagem clássica. São cenas que não vão impor um ritmo pela montagem. O espectador consegue passear os seus olhos por essa imagem. O Bazin vai dizer em artigos que estão nesse livro aqui, no livro O que é o Cinema, que nesse caso do Orson Welles, a imagem é, ao mesmo tempo, uma estrutura plástica e uma organização temporal. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. A montagem, a organização temporal está, digamos, integrada na imagem como um todo. Para o Bazin, isso é um elemento moderno. Essa é uma subversão moderna. Para vários teóricos, o moderno começa, inclusive, com o Kane, tanto por essas escolhas estilísticas, como também por elementos narrativos pouco convencionais. O Bazin também fala muito do Jean Renoir, fala do regra do jogo a partir dessa perspectiva, desse uso aí da decupagem em plano geral, que deixa tudo em foco e preserva uma perspectiva integral do espaço da cena. Além dessas subversões de tais elementos clássicos, alguns filmes podem alcançar essa abordagem moderna a partir de uma minimização de todos esses elementos. Nesse livro aqui, que eu usei na aula anterior, no livro do Luiz Carlos Júnior, ele também usa o Éric Rohmer para falar sobre isso em específico. O Rohmer diz que na medida que o cinema evolui, ele irá buscar uma economia dos meios de expressão. O autor, ao citar o Rohmer, diz o seguinte: certos realizadores, segundo Rohmer, estariam abrindo a via de uma nova estilística mais pobre em aparência, porém liberta de um certo número de sobras visuais, o que permitiria uma organização mais rigorosa do conteúdo dramático em função do modo de expressão adotado. Uma característica moderna muito forte é o filme não trabalhar com um olhar muito impositivo. É a obra não tentar limitar aquilo que mostra, aquilo que filma a um modelo de representação. É buscar um realismo mais legítimo, mais cru, através desses poucos recursos. O Rohmer e outros autores percebem muito disso no Roberto Rossellini. O próprio Luiz Júnior, sobre Rossellini, diz o seguinte: para Rossellini, o quadro já está nas coisas, é determinado pelo corpo do ator, pela configuração natural do espaço, pela predisposição do mundo no momento em que ele o filma. Rodar um plano nada mais é do que prospectar as verdades nativas do mundo. Ou seja, o diretor moderno, nesse caso, não vai encaixar a realidade em um modelo, não vai encaixar a realidade na fórmula naturalista, não vai refazer a realidade dentro de um estúdio, não vai copiar o real, ele vai, digamos, testemunhar a própria realidade. O autor continua: o Rossellini de Alemanha, ano zero, Stromboli, Viagem à Itália, uma Europa 51, é como um escultor que faz a escultura tender a uma forma já sugerida na pedra. Sua mise-en-scène
não obedece a regras pré-estabelecidas. Se há uma lei que a conduz, é a lei intrínseca às propriedades da matéria, que só pode ser aplicada no momento do encontro, no ato do registro. O que guia a direção do Rossellini não são regras de uma certa decupagem clássica. O que guia a sua mise-en-scène, a sua encenação, mise-en-scène é colocar em cena, é essa matéria do mundo, é o modo como essa realidade se mostra. O Luz Júnior ainda diz: a câmera é guiada pelas forças, por vezes ocultas, e potencialidades das coisas e dos seres aos quais se dirige. Ela se sintoniza à respiração do mundo e, assim, à manifestação da graça. O interessante do Rossellini é que, apesar de ter essa abordagem mais realista e mais documental, ele tem também, no fundo, uma abordagem até mais mística. Ele era um homem católico, ele acreditava nesse, digamos, traço divino que dá forma ao mundo. Ele queria tentar captar isso. Essas ideias de Rossellini de preservar o real podem até, na verdade, se confundir um pouco com a definição de clássico que busca preservar a beleza do mundo que eu citei na aula anterior. Porém, aquela abordagem fazia isso a partir de um modelo de representação, a partir da fórmula naturalista, a partir de uma fórmula técnica que, querendo ou não, impõe algumas regras no modo de filmar as coisas. Já Rossellini quer também preservar essa matéria do mundo, mas faz isso de modo mais cru. Não tenta encaixar a matéria em um modelo e tira, digamos, uma impressão dela com a sua câmera a partir do que a própria matéria sugere, a partir do que a pedra sugere para ele. No Stromboli, a decupagem é muito mais realista e muito mais minimalista do que clássica, além de que toda a ilha, aquele espaço, afeta a personagem da Bergman em um nível físico e também em um nível psicológico, místico, afeta a sua consciência mesmo. Ela está lidando ali com essa brutalidade da natureza, a personagem afetada por essa brutalidade. O Rossellini não quer encaixar a natureza em um modelo de representação, mas, como diz o Luz Júnior, a mise-en-scène é um gesto de humildade diante do mistério da criação, do que já está no mundo, do que já foi criado, digamos assim. Então é interessante como Rossellini consegue ser moderno justamente ao, digamos, dar um passo para trás, ao rejeitar um modelo de representação e tentar testemunhar a natureza, testemunhar essa grandiosidade do mundo. O gesto dele, o gesto moderno dele é uma espécie de gesto de humildade e até de fé em relação a essa natureza. Então, conceitualmente falando, a gente pode subverter uma representação clássica tanto através de um deslocamento mais específico de um elemento dessa representação. O Tarkovsky vai deslocar o tempo, o Bresson vai deslocar a atuação, como também de uma minimização radical, de um retraimento radical de todos esses elementos. A própria Chantal Akerman tem um outro filme chamado Je tu il elle, em que ela faz isso. É um filme totalmente minimalista,
totalmente retraído, mal existe atuação, os planos são muito longos, grande parte do filme é composto por planos gerais. É um trabalho que mal propõe um deslocamento dos elementos da linguagem, mas propõe um aspecto minimalista, ultra radical. Ela chega também nesse elemento moderno através dessa minimização radical. Também é importante saber que essa virada para o moderno não acontece do nada. Desde os anos 30 e até nos anos 20, em alguns casos, nós temos já cineastas que flertam com elementos modernos, flertam com um certo realismo. Até o Erich von Stroheim, lá nos anos 20, já fazia dramas bem realistas que iam além do que Hollywood representava. Esse momento moderno, nos anos 40, marca uma comoção mais global em relação a isso, inspirada principalmente pelo contexto do pós-guerra, mas isso era algo que já vinha acontecendo pontualmente e, claro, paralelamente a isso, o clássico ainda estava muito vivo. Nos anos 50 e 60, no ápice do moderno, nós temos várias obras clássicas. Os dois convivem juntos. Por isso que é relativo pensar nisso de modo linear. Como eu disse, é interessante pensar em tudo isso mais como um recorte conceitual. Mas bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso queiram baixar os PDFs, caso queiram baixar um resumo em PDF dessa e das outras aulas, entrem no meu Telegram. O link está aqui embaixo. Lembrando novamente que essas aulas irão ficar online somente durante essa semana. Então, fique atento a isso. Assista às aulas no dia que eu postar e fique atento para a nossa próxima aula, a próxima e última aula sobre cinema contemporâneo que sai amanhã. Fiquem atentos e até lá.